Oi gente, tudo bem? E no vídeo de hoje eu vou fazer a tag se eu fosse. Mas antes de começar, já dá seu like, comenta, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E roda a vinheta! Então, gente, eu achei essa tag muito engraçada mesmo. Eu tô olhando pra tela do meu notebook, porque meu celular está carregando, acabou a bateria dele. Enfim, vamos lá. Então, não ligue se eu estiver olhando assim, ó, na diagonal. Primeira pergunta. Se eu fosse um mês? Se eu fosse um mês, eu seria junho, gente. Óbvio, o mês dos mais lindos, né? O mês do meu aniversário. Se eu fosse um dia da semana, se eu fosse um dia da semana, eu seria sexta-feira às 18 horas da tarde. Eu acho esse horário... Gente, sexta-feira, 18 horas da tarde, é o melhor horário do mundo. Porque imagina, você já fica feliz que ali, ó, tá próximo do final de semana. O negócio é o melhor. É o melhor. Se eu fosse uma estação do ano, seria a primavera. Cheia de flores. Adoro. Se eu fosse um planeta. Um planeta. Quem pensa em ser um planeta? Plutão não é mais um planeta, né? Porque é pequenininho, eu ia comprar comigo. Eu seria... Júpiter. Júpiter, tem J, Júlia. Seria Júpiter, não sei. Se eu fosse uma direção. Eu seria em frente. Seria frente, gente. Tudo pra cima, tudo pra frente. Entendeu? Assinatura pra cima, tudo pra cima na vida. Se eu fosse um móvel, eu seria uma geladeira pra guardar muita comida. Se eu fosse um pecado, responde a minha pergunta, a pergunta anterior, eu seria a gula. Pode não aparecer, gente, mas eu amo comer. Falou comida, eu tô dentro. Se eu fosse um sentido, eu seria paladar, óbvio. Se eu fosse uma pedra, eu seria o quê? Um diamante. Se eu fosse uma planta. Uma hora depois. Gente, não entendo nada de planta. Pode ser árvore? Vou trocar por árvore. Eu seria uma... Piorou. Uma jabuticabeira. Adoro jabuticaba, acho que eu seria uma jabuticabeira. Aleluia! Se eu fosse uma flor, eu seria uma rosa. Ou um girassol. Eu seria uma rosa com girassol, pode ser, gente? Se eu fosse um clima, eu ia ser um dia ensolarado. se eu fosse um prato, eu seria macarrão 4 queijos. Se eu fosse um instrumento musical. Gente, quem pensa em ser um instrumento musical? Um violão, eu seria um violão. Se eu fosse um elemento, tá ok. Se eu fosse um elemento, eu seria a água, amo água. Se eu fosse uma cor, eu seria azul. Se eu fosse um animal, seria meu cachorro, gente, porque ele é muito bem tratado, tá? Se eu fosse um som, eu ia ser das ondas do mar. Se eu fosse um sentimento, Eu ia ser o amor. se eu fosse um lugar, eu seria uma praia paradisíaca. Se eu fosse um sabor, eu seria de chocolate. Se eu fosse uma palavra, Júlia. se eu fosse um objeto, eu seria um celular. Se eu fosse uma parte do corpo, eu seria os olhos. Pra eu ver tudo e todos. Se eu fosse um número, 3. 3, numerologia, ótimo, gente. Numerologia cabalística é tudo na vida. Eu sou o 3. Se eu fosse um símbolo, eu seria do amor. Se eu fosse uma música, eu seria Felicidade, do Marcelo Genesi. Adoro essa música. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tag rapidinha pra você se divertir. Me conte aqui embaixo qual se eu fosse você achou mais engraçado e o que você seria. Um beijo e até o próximo vídeo.